Fala pessoal, eu sou o César da Technic e hoje nós vamos falar do sistema de arrefecimento. Porém, não vai ser especificamente do sistema de arrefecimento, e sim o líquido do sistema de arrefecimento. O que pode ocasionar se você não usar o líquido de arrefecimento, fica no vídeo que vocês vão ficar sabendo de tudo isso agora. Bom, o que todo mundo já sabe, que é falado muito, é que não pode usar água. E é isso mesmo, tá? A água possui os minérios que causam a ferrugem no bloco do motor. Nós brasileiros temos, né, o hábito de não dar muita importância para isso. Mas, um exemplo, Estados Unidos, lá fora, né, é proibido, é uma coisa que vem de costume, de hábito, jamais colocar água no radiador, e sim o líquido. Então você vai abrir um carro lá nos Estados Unidos americanos, você vê em vídeos, um exemplo, Discovery Turbo, toda vez que você vai ver uma manutenção num carro desse, cai aquele líquido, 100% o líquido de radiador. Então, isso daí pode ser uma coisa boba, uma coisa simples, mas é muito importante para a manutenção do veículo, você evitar um defeito, uma causa de você ter um problema de sistema de arrefecimento, entupimento de radiador entope fácil. Hoje em dia os radiadores, eles têm as aletas muito finas e qualquer fuligem, qualquer sujeira que é criada, isso daí é criado, né, pelo motor, pode entupir, danificar um radiador. Você tem uma deficiência do sistema de arrefecimento, o carro começa a aquecer, mangueira começa a ressecar. Enfim, eu vou mostrar algumas coisas que podem danificar no motor pelo simples fato de você não usar o líquido correto no seu sistema de arrefecimento. Bom, uma maneira mais simples, né, mais visível de você identificar se você tem algum problema nesse líquido é a cor do reservatório. O reservatório ou a cor do líquido começa a ficar amarronzado, isso nada mais é, falando popularmente, que é ferrugem, né? Os minérios que começam a corroer dentro do bloco do motor com ferro e aí vira uma ferrugem. E fica essa cor amarronzada, parecendo barro, né? Parece terra, mas não é, é ferrugem mesmo. E quando você pega um reservatório sujo igual esse, já caracteriza que você tem um problema no líquido de sistema de arrefecimento. Outro fato é que você identificou isso daí e vai fazer uma limpeza do sistema de arrefecimento. Essa limpeza, no primeiro momento, ela não é mágica, é necessária. Se dá necessária mesmo, porque você tem que corrigir, você tem que remediar. Se você tem uma água mineral no seu sistema de arrefecimento, você precisa corrigir isso daí imediatamente, fazendo uma limpeza e colocando o líquido correto. Só que a limpeza não tira tudo dentro do bloco do motor. Então é comum você fazer uma limpeza e depois de um tempo começar a ficar um pouco amarronzado, e tem que fazer uma limpeza novamente. E tem alguns veículos que eu lamento informar, jamais você vai conseguir tirar a cor amarronzada do seu líquido do sistema de arrefecimento, porque o estado do bloco do motor, como esse daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, é um caso sim extremo. E aí é só desmontando mesmo, fazendo uma lavagem química no bloco do motor, fazendo uma lavagem nas mangueiras para poder tirar esse amarronzado da água. Caso contrário, ela vai voltar a ficar amarronzada. Ah, mas tem algum problema? Não, porque você neutralizou o fato de você estar trabalhando com uma água mineral. Agora, existem alguns blocos de alumínio que ele corrói a ponto de furar e começar a vazar líquido. Aí não tem jeito. Aí tem que fazer um reparo no bloco, fazer uma restauração no bloco para poder resolver esse problema. Então, já começou aí, ó, você viu as consequências de você colocar uma água mineral. O estado do bloco do motor, você vê aqui, ó, nessas imagens que começa a criar essa ferrugem, né? E essa ferrugem vai passando para os outros componentes, como válvula termostática, mangueira, radiador entope, bomba d'água,
selo do bloco de motor. O mais comum é danificar o selo. Por quê? O selo, ele tem uma parede muito mais fina do que o próprio bloco do motor. Então começa o processo de corrosão num selo. A primeira coisa é o que a gente fala, estourou o selo do motor, estourou o selo do motor. Por quê? Isso poderia ser evitado sim, usando o líquido do sistema de arrefecimento, o líquido correto. Colocar aditivo causa vazamento no carro? Não, não causa. O que acontece, não é o aditivo o vilão. O que acontece é a infeliz coincidência de que você, primeiro, o processo de colocar aditivo, você já está fazendo a limpeza. A limpeza já começa a tirar algumas impurezas, alguns itens que estavam parado, quieto, por exemplo, no radiador. Essas limpezas que você faz, sim, pode tirar essas impurezas que estavam parado, que estava travando, como um ralo entupido, por exemplo. Imagina que é um ralo entupido. Você está cheio de sujeira e não passa água. A mesma coisa acontece. A sujeira está lá em alguns pontos que está corroído. Você faz a limpeza, tira essa sujeira desses pontos e aí você coloca o produto certo, você faz o correto e vem na imagem que eu fiz isso, eu coloquei aditivo e causou vazamento. Não é o aditivo que causa vazamento. O que causa vazamento é o processo de limpeza que já estava para vazar. Uma hora ia vazar, não tem jeito, né? É que você acelerou esse processo de limpeza. E vou um pouco mais além, né? Existe um hábito, sim, de que não mexe no que está quieto. Então, eu já ouvi mecânicos, já ouvi algumas pessoas falarem que nem mexe, não vai colocar aditivo, já está com água, continua completando com água, não mexe nisso daí que vai longe. Não vai longe, uma hora vai danificar, não tem jeito, e vai danificar no momento que você mais precisa do carro, né? Mas o correto, não tem saída, não tem escapatória, é você sanar, você arrumar o que está com problema. Se você tem um radiador com corrosão, já com indício de corrosão, tem que reparar, não tem jeito. Se você tem um bloco do motor com indício de corrosão, tem que limpar, sim, não tem jeito. Se identificou que o selo está passível de estourar, tem que trocar, não tem jeito. Se você está gostando do conteúdo desse vídeo, aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal. E recentemente, conversando com uma pessoa, caminhoneiro aposentado, e a gente, batendo um papo descontraído, veio o assunto selo do bloco do motor. E ele, por ser caminhoneiro e por trabalhar com o veículo, ou seja, o veículo é uma ferramenta de trabalho dele e viajava para tudo quanto é lado, ele falava, eu não abro mão de que se eu trocar um selo só do meu motor, eu troco todos. E ele está correto, já está ali mexendo. Trocou um selo, o selo, um estourado, já é um sinal, um aviso, né? Uma carta comprovando que você tem problema já no seu bloco do motor. Então, o que ele fazia? Ele não arriscava uma viagem dele, Brasil inteiro aí afora, por causa do selo do bloco do motor. Ele já trocava tudo. Por quê? Ele já tem a experiência, ele já teve a vivência de que não tem saída. Começou a corrosão, vai longe isso daí. E vou mais além ainda. Se você troca um componente danificado por causa do líquido de arrefecimento, pode ter certeza que vão vir muitos outros atrás. Por exemplo, você troca uma bomba d'água. Ah, mas troquei a bomba d'água, agora está me dando defeito na válvula termostática. Ah, agora troquei a válvula termostática, está me dando defeito no sensor de temperatura. Cara, é uma consequência de não usar o líquido de sistema de arrefecimento. E às vezes tem usuários que não têm conhecimento disso e aí acha que o carro vive dando problema. Nossa, meu carro só aquece, só dá problema de sistema de arrefecimento, só dá problema no radiador. Não é isso, é que ele já tem uma base, lá na base já teve um problema. Então, enquanto não resolver esse problema, essa base, vai ficar trocando peça, vai ficar trocando peça. Água mineral, água de filtro.
Pode? Não, não pode. Água de filtro é uma água mineral. É uma água mineral filtrada. Ah, mas ela está filtrada. Mas é uma água mineral. Pode estar filtrada, pode estar destilada, pode ser o que for. Mas tem minério. A única água que dá para você usar é água desmineralizada. Outra coisa, aqui em São Paulo, e eu falo porque eu sou de São Paulo, água da Sabesp. A água da Sabesp, eu diria que é muito bem tratada. Todo mundo elogia a água da Sabesp para o consumo, não para o carro. A água da Sabesp possui alguns itens, acredito que é o cloro, alguma coisa, né, que deixa que corrói também, deixa o bloco bem esbranquiçado. Então é uma mistura desse componente da Sabesp com a ferrugem. E piora mais ainda, porque cria crostas em cima, dentro do bloco. Isso daí pode causar obstrução. E causa obstrução, tanto numa bomba d'água, numa válvula termostática. Ele pode travar uma válvula termostática aberta, ou ele pode inibir a ação da válvula termostática, pode ela não abrir. Enfim, a água da Sabesp é boa para o consumo, mas não para o motor do seu carro. De quanto em quanto tempo tem que trocar o líquido? O mais importante é você consultar o manual do seu veículo e também o manual do fabricante do líquido de arrefecimento. No caso da Orbi, a Orbi indica aqui a cada 60 mil quilômetros, ok? Eu diria que 60 mil é uma quilometragem, eu também concordo com isso. 50, 60 mil, depende do uso. Claro que se você utilizar o veículo em condições adversas, condições extremas, eu diria para você abaixar um pouquinho essa quilometragem, 30, 40 mil quilômetros. Mas 60 mil quilômetros é uma média boa sim, desde que você utilize sempre o líquido de arrefecimento. E outra coisa importante, qualquer manutenção, trocou uma bomba d'água, trocou uma mangueira, fez um reparo no radiador, tem que colocar sim o líquido novamente. Sempre, ou seja, o ideal é você sempre usar o líquido de arrefecimento, jamais uma água mineral. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido a necessidade e a importância de usar um líquido correto no sistema de arrefecimento. Se vocês forem procurar por um líquido, podem procurar pela Orbi, eu indico, é um líquido muito bom. E se vocês precisarem de alguma orientação, alguma dúvida, podem nos procurar. Nós somos uma oficina especializada na marca Peugeot Citroën e nosso contato vai estar aqui embaixo. Muito obrigado.